Olá, meus irmãos, meus amigos. Eu vou estar fazendo mais um vídeo agora para poder estar esclarecendo sobre um tema de suma importância. Então, nos dias de hoje, tem milhões de pessoas na frente dos quartéis, pessoas sofrendo com sol, com chuva, falta de alimentação, enfim, uma situação muito difícil, e as pessoas querendo que o exército vá lá e prenda o Lula e bota todo mundo na cadeia, e o Bolsonaro continua no poder. Só que as pessoas não sabem da situação, não conhecem as leis. A grande maioria que estão ali reunidos não tem noção das leis, do que pode acontecer. Então o exército hoje não pode chegar e prender o Lula e deixar o Bolsonaro no poder. Se isso acontecer, as nações lá de fora que são comunistas como o Lula vão entrar tudo em guerra contra o Brasil. O próprio Chile já sinalizou que se Bolsonaro fizer um golpe, tipo assim, mandar o exército impedir o Lula de subir a rampa, e aí ele vai chamar as outras nações sul-americanas, como Venezuela, Argentina, Bolívia, tudo para fazer guerra contra nós aqui no Brasil. Agora você imagina uma nação enfrentar outra nação na guerra, já é difícil. Imagina você enfrentar 10, 15 nações, tudo de uma vez. Porque tem dezenas de nações comunistas lá fora que estão todas apoiando o Lula. É China, é Nicarágua, é Coreia do Norte, é Nicarágua, é Cuba, é Venezuela, é Bolívia, Argentina, é Chile, é Colômbia, que são todos comunistas agora. E todos eles estão programados para vir na posse do Lula. Agora você imagina se prender o Lula e falar que não vai ter posse, esses países entram em guerra contra o Brasil. E o Brasil não tem como resistir a uma guerra contra esse monte de gente. Então o que é que nós temos que fazer agora, que eu quero deixar claro para vocês aqui? Que nós precisamos de deixar a coisa acontecer, como vai acontecer no dia 1º, o Lula toma posse, entendeu? Só que o Lula é uma pessoa indesejável, que toma posse para destruir o Brasil, para construir a vida deles, o apaniguado deles, os comunistas, chefe de Estado, que é a apaniguado dele, que vocês lembram muito bem. Só para Cuba, Lula deu mais de 3 bilhões de reais para fazer um porto marítimo lá em Cuba, nunca recebeu um centavo, foi dado. Deu mais de 2 bilhões para a Venezuela fazer um metrô e fazer um hospital do primeiro mundo, lá com 160 leitos, hospital do primeiro mundo, nunca recebeu um centavo. Deu 400 milhões de reais para Bolívia, para o Evo Morales, nunca recebeu um centavo. Agora você imagina esse dinheiro tudo aqui no nosso Brasil para trabalhar pelo nosso povo, teria uma melhora tão grande na nossa nação. Mas é isso que ele fez e que vai repetir de novo. Por quê? Porque o Lula quer ter todos os países comunistas lá fora na mão dele. Ele quer ser o bom que dá dinheiro para todo mundo. Vocês viram agora, tem a PEC agora do aumento, já tem um orçamento para 2023 feito. O Lula está pedindo uma PEC para poder autorizar mais 200 bilhões de reais. Então esses 200 bilhões de reais já tem país lá fora de olho, já deviam buscar 50 mil, tantos bilhões, o outro buscar tantos bilhões, já está tudo de olho. Então se o exército impedir o Lula de subir a rampa, o que acontece? Esses países fazem guerra contra nós, entendeu? Vai fazer guerra contra nós, não tem outra saída. Então o exército está sabendo disso tudo, que não pode fazer porque vai ter guerra. As coisas foram feitas todas de jeito errado. O exército tinha que ter agido lá naquele tempo, quando o ministro Fachin do STF soltou o Lula da cadeia. O exército tinha que entrar com o artigo 142, que está na Constituição, falar: se você vai soltar o Lula, você vai para a cadeia no lugar dele. Não vai soltar, proibir, tinha que proibir lá. Não, Fachin foi lá, deu uma canetada, soltou o Lula, todo mundo engoliu. Mais para frente liberou o Lula para ter direitos políticos, ser elegível. A própria Suprema Corte também fez isso. O Exército deixou passar, Bolsonaro deixou passar, não podia passar. O artigo 142 tinha que ter entrado ali, falar: não vai ser candidato porque é sujo, é ficha suja. Deixou. Agora, quando chega mais para frente, o Barroso era presidente do TSE. O Barroso descuidou numa palestra, ele achou que estava tudo desgravado, já ainda estava gravando. Ele falou: eleição não se ganha, eleição se toma. Tá nos vídeos, o Barroso falou isso, ele era o presidente do TSE nessa época. Já era da Suprema Corte, aliás, do Exército, chegar lá e tirar o Barroso, falar: você está fora. Você está trabalhando com... Isso é lei, é crime contra a segurança nacional. Não tirou o Barroso, deixou lá. Depois venceu o mandato do Barroso do TSE, veio o Alexandre de Moraes, entrou lá. O Alexandre de Moraes, todo mundo que fala em favor do Bolsonaro, faz qualquer coisa em favor do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes manda prender, entendeu?
É prisão arbitrária, que está contra a Constituição. Quem pode mandar prender é o poder público, entendeu? Que tem que investigar e tem que mandar prender. Alexandre de Moraes da Suprema Corte não tem direito de prender ninguém, mas está prendendo meio mundo de gente aí. Todo mundo que é a favor do Bolsonaro está prendendo. E o Exército também tinha que ter usado o artigo 142 e lá arrancar o Alexandre de Moraes de lá. Não fez também, deixou. Então o que acontece? Juntou Alexandre de Moraes, presidente do TSE, mais a Suprema Corte, e deram a eleição para o Lula, deram poder para o Lula. Não ganhou a eleição. Se fosse uma eleição limpa, o Bolsonaro ia ter 80 milhões de votos, o Lula ia ter 20 milhões, não passava disso não, fosse uma eleição limpa. Tem tantas provas evidentes aí, que não precisa nem de fazer pesquisa e arrumar técnico para reparar as urnas. Por exemplo, tem uma cidade na divisa da Bahia com Goiás, esqueci o nome dela agora, ela tem 150 mil habitantes. Imagina só, ela tem 150 mil habitantes. A metade dessa cidade, 150 habitantes, é criança e adolescente, não vota. E o Lula teve lá 220 mil votos nessa cidade. Só para aí você já começa a ver. Teve uma cidade lá na região amazônica que o Bolsonaro foi lá, juntou milhares de pessoas lá, os indígenas, tudo apoiando o Bolsonaro, juntou milhares. O Lula foi lá, não deu 200 pessoas. E lá o Bolsonaro não teve um voto. Todas as urnas foi tudo pro Lula. Imagina só você. Precisa mais? Se você falar mais alguma coisa? Não precisa. O Lula não foi eleito. A Suprema Corte, mas o TSE com o Alexandre de Moraes, elegeram o Lula. Eles elegeram, pôs o Lula lá, entendeu? E agora deixou passar, agora não tem mais jeito. Então o Exército não pode fazer isso, prender o Lula jamais, que vai dar guerra. Dar guerra mundial aí, não tem condição, entendeu? Não pode fazer. Agora, o que é que nós temos que fazer? Não desanimar, continuar com as nossas orações, continuar orando, pedindo a misericórdia de Deus pela salvação do nosso Brasil. Mas agora, como que nós temos que orar agora? Nós temos que determinar as nossas orações da seguinte maneira. Agora o Lula toma posse no dia 1º, começa a governar. Logo ele começa a fazer as besteiras. Aí nós pedimos a Deus para tocar nos deputados na Câmara Federal, no Senado, nos senadores, para que eles façam impeachment do Lula logo nos primeiros meses de governo, para não deixar enraizar, entendeu? Porque se deixar o Lula ficar 4 anos lá, não sai nunca mais o PT do poder, vocês sabem disso. A Venezuela está com 23 anos já de ditadura, o que aconteceu isso? A Cuba já está com 70 anos de ditadura, aconteceu, ninguém entra mais para o governo, só o que está lá, o ditador, passa para outro, entendeu? Nunca mais sai. Lá em Nicarágua, o Daniel Ortega já está com 15 anos já no poder, não sai mais também. Que teve uma eleição agora, pouco tempo aí atrás, o que acontece? Os concorrentes dele, quando estavam fazendo as campanhas, ele mandou pôr tudo na cadeia. Como é que um cara na cadeia ganha eleição? Então, o nosso caso aqui, se chegar a 2026, se o Lula estiver no poder, Bolsonaro for sair candidato, o Lula manda prender. O Lula vai estar com o exército na mão, manda no exército. A Suprema na corte na mão, com o Alexandre de Moraes e tudo, manda lá. Congresso, Câmara Federal, Senado não tiver feito nada também, vai estar tudo na mão do Lula. Então, aí o Lula pode vencer o mandato, às vezes está doente, não aguenta continuar, mas ele põe um Haddad, põe outra pessoa lá, nunca mais sai o PT. Nunca mais, entendeu? Então, nós temos que orar a Deus para que a Câmara Federal e o Senado, nós pedimos o mover de Deus na vida deles para que eles façam o impeachment do Lula logo nos primeiros 6 meses de governo. Vocês lembram quando impeachmaram a Dilma, mandou ela para a rua e acabou. Então o Congresso tem direito para isso e os países lá fora não criam caso. Quando é o Congresso que faz, eles não fazem nada. Mas se for o Exército que for lá, eles falam que é golpe, entendeu? E faz guerra. Agora todo país tem um Congresso, mesmo que seja comunista, eles têm um Congresso deles. Só que os países comunistas têm um Congresso, mas tudo na mão. O Congresso vota tudo que eles querem. Agora o nosso, de começo agora, não é, que tem muita gente de direita no Senado e tem muita gente de direita na Câmara Federal também, que foram eleitos através do Bolsonaro. Então essas pessoas podem impeachment o Lula logo nos primeiros 6 meses de governo, que é isso que nós temos que orar em cima disso agora e esquecer de falar que o Lula não vai ser presidente, que agora passou da hora, agora tem que deixar subir a rampa e acabou. Nós não sabemos o que vai acontecer, porque no dia 1º agora tem muita gente na rua, tem muito índio, e os índios é um povo que não tem medo de nada, não tem medo de morte, não tem medo de nada. Os índios podem tentar linchar o Lula no dia da posse, mas vai ter o exército, vai ter muita polícia, não sei, os índios não vão ter condição de fazer isso. Mas se deixar, se bambear, os índios vão lá e lincha, faz o linchamento do Lula. Porque eu vi um índio falando na reportagem, dando um recado para o Alexandre de Moraes, que prendeu aquele cacique deles que está preso lá na Papuda de Brasília, e um outro cacique falou assim que ou tem respeito com as leis ou morte. O índio declarou morte, declarou guerra. Então o índio não tem medo de fuzil, não tem medo de metralhador, não tem medo de nada.
Se der espaço para eles lá, eles entrar lá e linchar o Lula, eles fazem na hora, não tem problema, entendeu? Eles fazem. Então nós não sabemos o que vai acontecer no dia 1º. É uma guerra que está formada aí, isso aí vai longe. Nós temos que orar para acontecer o melhor, e eu vou repetir o que eu estava falando. Nossas orações agora, não podemos desanimar, temos que orar em prol do Congresso, da Câmara Federal e o Senado Federal, fazer o impeachment do Lula nos primeiros 6 meses de governo. Impeachment acabou. Impeachment ele e o Geraldo Alckmin também. Aí o presidente da Câmara Federal, na época, que eu não sei quem é que vai estar lá, hoje é o Arthur Lira, não sei quem que vai estar lá, o presidente da Câmara Federal assume a presidente da República. E aí marca uma eleição para 90 dias, uma outra eleição. Marcando uma outra eleição com Lula impeachmentado, não podendo voltar para conchavar com o Alexandre de Moraes e com a Suprema Corte, aí acabou. Aí Bolsonaro ganha no primeiro turno, sem nenhum problema, eleição legal, tudo direitinho, e as coisas melhoram para nós. Mas fora disso aí, ficar desesperado, pedindo exército para prender Lula, prender não sei mais quem, não adianta. O exército não pode fazer isso. Se ele fizer isso, vai dar guerra. Já tem país lá fora manifestando que se fizer golpe, eles vão fazer guerra. Isso aí não é golpe, seria um contra-golpe, né? Que golpe já foi a Suprema Corte que deu de eleger o Lula sem ter voto, né? Você via, Bolsonaro ia nos lugares aí, dava 20 mil pessoas, o Lula ia, dava 100 pessoas. Como é que o cara ganha? Como é que o cara tem mais voto? Não tem mais voto. Então, o golpe já foi dado. Agora, se o exército fosse impedir o Lula, isso aí era um contra-golpe, não era golpe, mas os países lá fora entendem que é golpe, que o exército está fazendo o golpe e tomando o poder. Não é isso. Mas eles lá entendem que é isso e vai fazer guerra contra o Brasil. Então, vamos permanecer nas nossas orações, pedindo a misericórdia de Deus, para que, nos primeiros 6 meses de governo do Lula, que ele vai ser impeachmentado e outro governo será levantado. Que não seja o Bolsonaro, mas que não seja um comunista. Em nome de Jesus, é isso que nós estamos pedindo para vocês agora, e eu quero estar orando e quero que vocês estejam compartilhando comigo também, orando nesse sentido também, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos passando por uma situação dificílima, meu Pai. O Senhor conhece todos os nossos problemas, o Senhor conhece todas as nossas tristezas, meu Pai. O Senhor conhece todas as nossas preocupações com esses comunistas, meu Deus, entrando no poder, esses comunistas que apoiam a ideologia de gênero, esses comunistas que apoiam o fim das famílias, que apoiam o fechamento das nossas igrejas, oh Pai, que apoiam matar as criancinhas no ventre das mães, tudo isso, meu Pai, que apoia homem casar com homem, mulher casar com mulher, que tudo isso é legal, que apoia os ladrões roubar das pessoas, oh Pai, que tudo é legal, não tem nada de problema. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor conhece tudo isso mais do que nós na vida desses comunistas, oh Pai. Mas nós te pedimos em nome de Jesus, tem misericórdia, meu Pai, da nossa nação, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus da graça, o nosso Deus da misericórdia. Venha ao nosso encontro, oh Pai, salvar a nossa pátria, salvar o nosso Brasil, nos livrar dessa imundícia do comunismo, oh Pai, que quer dominar todo o planeta Terra, oh Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, oh Pai, não porque nós merecemos, que nós também somos falhos, mas nós queremos os valores das famílias, nós queremos as nossas igrejas, oh Pai, para nós congregarmos, falar da palavra do Senhor, meu Pai. Nós queremos a liberdade de expressão, oh Pai, nas redes sociais, tudo isso vai ser proibido, meu Pai. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, talvez daqui a alguns meses eu vou ser proibido de fazer, oh Pai. Mas eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Entra com a tua graça, meu Deus. Entra com a tua misericórdia, meu Pai. Salva a nossa nação brasileira, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.